Você já se perguntou o que realmente acontece com a alma de quem se entrega à pornografia? Será que Deus ignora esse pecado como muitos pensam? E se eu te dissesse que as consequências são mais aterrorizantes do que você pode imaginar, e que o inferno tem um vale reservado especificamente para aqueles que se deixam aprisionar por essa imundície? O Espírito Santo me revelou verdades profundas e chocantes sobre este vale, e hoje, eu sou um instrumento para te guiar por essa revelação. Neste vídeo, você descobrirá a verdade nua e crua sobre o destino daqueles que sucumbem à pornografia, e o caminho para a libertação total. São segredos e sinais ocultos que a maioria não ousa pregar, mas que a Bíblia e o Espírito Santo me mostraram. Se você, ou alguém que você ama está preso neste ciclo, esta mensagem é para a sua vida, e ela promete uma transformação concreta e específica através do conhecimento exclusivo que será compartilhado. Esta não é apenas informação, é uma revelação que mudará seu destino. Vamos mergulhar fundo agora. Você já se perguntou o que realmente acontece com a alma de quem se entrega à pornografia? Será que Deus ignora esse pecado? E se eu te dissesse que as consequências são mais aterrorizantes do que você pode imaginar, e que o inferno tem um vale reservado para eles? O Espírito Santo me revelou verdades profundas e chocantes sobre este vale, e hoje, eu sou um instrumento para te guiar por essa revelação. E sim, existe um vale, um abismo de escuridão profunda, reservado para aqueles que, em vida, se deleitaram no pecado da pornografia e da impureza sexual, e que partiram sem arrependimento verdadeiro. Eu me lembro claramente de uma noite há anos, em que estava em profunda oração, intercedendo por jovens que lutavam contra este vício terrível. Foi então que o véu se rasgou. Não foi um sonho, não foi uma visão indistinta. Foi uma revelação vívida, uma experiência espiritual, que gravou em minha alma a realidade desse lugar. Eu vi um vale. Não um vale verdejante, mas um vale árido, escuro, onde a luz nunca penetrava. Um lugar onde as almas, desprovidas de seus corpos físicos, eram constantemente atormentadas pelas mesmas imagens e concupiscências que as cativaram em vida. Imagine, por um momento, a mente aprisionada por imagens impuras, mas agora, sem a satisfação fugaz que ela buscava. A alma, consciente de sua nudez espiritual, de sua imundície, é forçada a reviver e contemplar eternamente a depravação que escolheu. Não há paz, não há descanso. A vergonha é palpável, o arrependimento é tardio e inútil. É o gemido da alma que nunca se arrependeu em vida, agora ecoando por toda a eternidade. A Bíblia nos adverte sobre as consequências da impureza. Hebreus 12:14 diz: Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Pense no peso dessas palavras. Não é uma ameaça vazia. É uma advertência solene do próprio Deus. Neste vídeo, você descobrirá a verdade nua e crua sobre o destino daqueles que sucumbem à pornografia e o caminho para a libertação total. São segredos e sinais ocultos que a maioria não ousa pregar, mas que a Bíblia e o Espírito Santo me mostraram. Se você, ou alguém que você ama, está preso neste ciclo, esta mensagem é para a sua vida. E para começar, quero te fazer um pedido que não é apenas para engajamento, mas para a ativação de algo no reino invisível. Eu te ordeno em nome de Jesus, declare nos comentários agora, pelo poder do Espírito Santo, eu declaro a minha total libertação da pornografia e de todo o espírito de impureza, e selo o meu pacto com a santidade. Ao fazer isso, você não está apenas digitando palavras, você está ativando um decreto espiritual, selando sua decisão diante dos céus e da terra. É uma obediência divina, um ato de guerra que abre portais de liberdade sobre a sua vida. Faça isso agora, e sinta o peso da vergonha começar a se desfazer. A mente cativada, como a pornografia rouba a santidade do pensamento. A carne corrompida, o impacto espiritual e físico do vício. O vale da sombra da morte, revelações sobre o inferno dos viciados. Os demônios da impureza,
entidades que operam no vício sexual. A mentira do prazer instantâneo, desmascarando a falsa realidade. O grito da alma, como Deus vê o coração arrependido. E, finalmente, o caminho da libertação total, 7 passos para a santidade. E em 1 Coríntios 6:9-10, o apóstolo Paulo é ainda mais explícito. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem fornicários, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem beberrões, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. A lista é clara, e a fornicação, a impureza sexual, está no topo. Eu vi essas almas, em meu espírito. Elas estavam nuas, não de roupas, mas de dignidade, de pureza, de qualquer vestígio da imagem de Deus que um dia possuíram. Eram como sombras, arrastando-se em um ciclo interminável de desejo não satisfeito e autocondenação. O fogo do inferno não é apenas um fogo literal, é também um fogo de tormento emocional e espiritual, onde a mente é o próprio carrasco, e a consciência, o juiz impiedoso. Alguns podem dizer que isso é sensacionalismo, eu digo que é a verdade revelada. Deus não está brincando com a nossa salvação, nem com a nossa eternidade. Ele nos ama tanto, que nos adverte com clareza sobre os perigos. Ele nos mostra o que está em jogo. Essa é a profundidade do amor de Deus, que nos expõe a verdade para nos resgatar. Você pode estar se perguntando, mas eu sou cristão. Deus não me perdoaria? Sim, meu irmão, minha irmã, Deus perdoa toda e qualquer iniquidade se houver arrependimento verdadeiro. Mas a questão é, houve arrependimento? Houve abandono do pecado? Ou você continuou se deleitando na impureza, achando que a graça de Deus cobriria sua persistência no erro? E se você acha que já viu o pior, prepare-se, porque o que vem a seguir sobre o vale dos viciados no inferno vai te chocar. E eu ainda tenho 2 bônus secretos que podem mudar sua vida para sempre. Fica comigo até o fim, e você terá acesso a um conhecimento que selará tudo que foi aprendido. Você precisa entender que, na cultura romana e grega da época bíblica, a imoralidade sexual já era um desafio avassalador assim como hoje. O apóstolo Paulo em 1 Coríntios 6:18 nos adverte: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Esta não é uma sugestão, mas um comando divino, uma fuga urgente de um fogo que consome não apenas a carne, mas a alma. A interpretação evangelística aqui é clara: a santidade não é uma opção, é um requisito para aqueles que buscam a Deus. E a obra redentora de Cristo e o poder do Espírito Santo estão disponíveis para nos libertar. Lembra de José, em Gênesis 39. Ele fugiu da tentação da mulher de Potifar. Ele não negociou, ele correu. Ou Davi, em 2 Samuel 11, que cedeu à tentação com Batseba, e viu as consequências amargas se estenderem por gerações. Estes são mais do que histórias, são advertências e exemplos, e você, como eles, está numa batalha. Mas a história não para por aqui. Eu tenho uma revelação que vai explodir a sua mente, e ela está reservada para o penúltimo ponto, no grito da alma. O vale dos viciados não é para aqueles que pecaram e se arrependeram, mas para aqueles que endureceram seus corações e fizeram da impureza seu Deus. Esta é a realidade. A pornografia não é um pecado inofensivo. Ela tem consequências eternas. Ela pode te arrastar para um lugar de tormento inimaginável. O destino dos viciados em pornografia que partem sem arrependimento é um vale de sombras, de vergonha, de desejo insaciável e de condenação eterna. Este é o preço da desobediência persistente. Este é o preço de rejeitar a santidade que Deus oferece. Este é o preço de desprezar a pureza que Jesus conquistou na cruz. Você quer ser livre? Você quer escapar deste destino? Há esperança. Há um caminho. Mas ele exige uma decisão radical, uma mudança de rota, um abandono completo de tudo que te prende a essa impureza. Ponto 6. O grito da alma, como Deus vê o coração arrependido. Depois de tudo que foi revelado sobre o vale da sombra da morte, talvez sua alma esteja clamando, gritando por misericórdia.
E é exatamente isso que Deus ouve. Porque apesar da gravidade do pecado, apesar das consequências terríveis, Deus não despreza um coração arrependido. Ele não rejeita aquele que, em humildade e quebrantamento, clama por sua ajuda. O Salmo 34:18 nos diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Um coração quebrantado não é aquele que apenas sente culpa, mas aquele que reconhece a seriedade de seu pecado diante de um Deus santo e anseia por uma mudança genuína. É algo que você experimenta, mas não compreende. É o fenômeno que acontece quando você sente que Deus te rejeita, mas na verdade... E para aqueles que estão comigo até o fim, eu prometo 2 marcas poderosas, 2 bônus secretos que só quem perseverar até o último minuto as descobrirá. Esses bônus vão selar tudo que você aprender aqui. Agora, eu te convido a um segundo ato de fé. Cada like que você dá neste vídeo não é apenas um clique. É um empurrão espiritual. É como se você estivesse enviando esta palavra salvadora para alguém que está prestes a desistir. Para alguém que está à beira de cair no abismo da pornografia. O Espírito Santo me revelou que cada like é uma semente que brota em um coração necessitado, uma responsabilidade espiritual que você assume para expandir o reino de Deus. Não é por mim, é por eles. E para aqueles que desejam fazer parte de algo maior, que buscam um lugar de fogo de alimento espiritual constante, eu te convido a se inscrever neste canal. Ele não é apenas uma fonte de conteúdo. É um altar onde guerreiros são alimentados, onde a verdade é revelada e onde a comunidade de fogo se fortalece. Junte-se a nós, e juntos, vamos queimar as fortalezas do inimigo. Amados, o tempo da brincadeira acabou. Vivemos em uma era onde a igreja, em muitos de seus púlpitos, tem silenciado sobre verdades cruciais, verdades que definem a eternidade. Há uma epidemia silenciosa, um câncer espiritual que corrói almas cristãs por dentro, enquanto por fora, muitos mantêm uma fachada de santidade. Da mesma forma, o Salmo 51:17 declara: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, um coração contrito e humilhado, ó Deus, não desprezarás. Deus não está interessado em rituais vazios, mas em um coração que se volta para Ele com sinceridade. Pense na parábola do filho pródigo em Lucas 15. Aquele jovem desperdiçou toda a sua herança em vida dissoluta, em prostituição, em prazeres pecaminosos. Ele desceu ao fundo do poço, alimentando-se com os porcos. Mas quando caiu em si, quando seu coração se quebrou, ele decidiu voltar para casa. E o que aconteceu? Seu pai o avistou de longe, correu ao seu encontro, o abraçou, o beijou e o restaurou completamente. Não houve condenação, mas celebração. O pai não se importou com o cheiro dos porcos, mas com o coração arrependido de seu filho. É assim que Deus te vê, quando você se arrepende. Ele não te vê com nojo, mas com amor, com misericórdia, com a esperança de te restaurar. Ele vê o potencial de santidade que Ele mesmo plantou em você. Ele vê a sua imagem sendo restaurada. Ele vê um filho, uma filha voltando para casa. O grito da alma arrependida é a melodia mais doce aos ouvidos de Deus. Mas o arrependimento não é apenas sentir remorso. É uma mudança de mente que leva a uma mudança de direção. É abandonar o pecado e se voltar para Deus. É uma decisão consciente de buscar a santidade com todas as suas forças, confiando no poder do Espírito Santo para te capacitar. É um contraste gritante entre o que se prega e o que se vive, entre a luz que dizemos ter e as trevas que secretamente habitam. A geração atual, envolvida em uma cultura de relativismo e prazer instantâneo, tem diluído e até normalizado o que Deus, em sua santa palavra, chama de abominação. O pecado sexual, e em particular a pornografia, deixou de ser um tabu para se tornar um pequeno deslize, uma fraqueza humana, aceitável. Muitos pastores, com medo de perder membros ou de serem considerados radicais, evitam o tema, deixando as ovelhas desprotegidas diante de lobos vorazes. Mas a verdade, meus irmãos, é que o que Deus chama de grave continua sendo grave, independentemente da nossa conveniência ou da modernidade dos tempos.
A tensão entre o que é pregado e a verdade absoluta de Deus é palpável. Porventura Deus mudou seus padrões? Porventura o céu adaptou suas leis ao nosso conforto? De forma alguma. A Bíblia é clara, e o Espírito Santo que habita em mim, me impulsiona a desmascarar as mentiras do inferno disfarçadas de graça barata. Mentiras que sussurram que a pornografia é inofensiva, que é apenas uma válvula de escape, que Deus entende e perdoa, sem a necessidade de um arrependimento genuíno e uma libertação real. Permitam-me conduzi-los à palavra de Deus, a única fonte inesgotável de verdade e autoridade. Em 1 Coríntios capítulo 6 versículos 18 a 20, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos adverte com uma clareza que nos corta a alma. Para fugir da prostituição. Este é o ponto crucial. É aqui que a libertação começa. E se isso te chocou, o próximo ponto vai te levar a um nível de revelação ainda mais profundo sobre como você pode de fato viver essa libertação. Mas a história não para por aqui. O que eu vou te mostrar agora é a chave para entender todo o processo e para receber as recompensas que preparei para você. Fica comigo até o fim. Porque os bônus secretos prometidos serão revelados agora. Amados guerreiros da fé, vocês que perseveraram até este ponto, que não se renderam às distrações e que anseiam por uma verdade mais profunda. A recompensa de sua fidelidade está prestes a ser entregue. As promessas que fiz no início deste vídeo não foram em vão. Agora é o momento de cumprir cada uma delas, de desvendar os segredos que foram guardados para aqueles que, como vocês, buscam a santidade acima de tudo. Este não é um momento para os curiosos, mas para os eleitos, para aqueles que o Espírito Santo separou para receber revelações que transformarão sua caminhada. Vocês estão prestes a entrar em um nível de conhecimento que poucos alcançam, um território sagrado de verdades divinas. E para começar a selar esta jornada, quero lhes apresentar o primeiro bônus secreto, algo que não foi anunciado no título, mas que o Espírito me impulsionou a compartilhar, um conhecimento que os demônios temem que você descubra. Preparem-se para compreender *por o poder oculto da oração de quebra de vínculos poro, um segredo que a maioria das igrejas negligencia, mas que é vital para a libertação completa. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Esta passagem, meus queridos, não é uma sugestão, é um imperativo divino. Fugi! Corram! A palavra original grega para prostituição é porneia poro, que engloba toda e qualquer forma de impureza sexual incluindo a pornografia. Paulo não está falando apenas de um ato físico isolado, mas de um estilo de vida, de uma mentalidade que se entrega à impureza. O contexto histórico e cultural da época de Paulo era saturado de imoralidade sexual. As cidades gregas e romanas como Corinto eram notórias por seus templos dedicados a deusas da fertilidade, onde a prostituição cultual era comum. A sociedade normalizava o que para Deus era abominação. Mas mesmo nesse cenário de depravação, Paulo, com autoridade divina, estabelece um padrão de santidade irredutível para os crentes. Este texto revela a natureza santa de Deus, que nos chama a sermos santos como Ele é santo. Revela as consequências espirituais devastadoras do pecado sexual, que não apenas afetam a alma, mas profanam o próprio santuário do Espírito Santo que é o nosso corpo. E mais, revela nossa responsabilidade humana de glorificar a Deus em tudo, inclusive em nossos corpos, que foram comprados por um preço altíssimo, o sangue de Jesus Cristo. Esta não é uma oração comum, mas uma chave espiritual, para desmantelar as fortalezas invisíveis que o inimigo ergueu em sua vida através do pecado sexual. Muitos cristãos lutam contra a pornografia e a impureza, mas não entendem que, além da decisão de se arrepender, é preciso quebrar os vínculos espirituais que foram estabelecidos. Quando você se entrega a um pecado sexual, especialmente a pornografia,
você não está apenas pecando contra Deus, você está abrindo portas espirituais, estabelecendo alianças com espíritos imundos, criando cadeias invisíveis que te prendem. A Bíblia nos revela em João 8,36 da manhã, que se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas essa liberdade muitas vezes exige uma ação espiritual intencional da nossa parte. Uma declaração de guerra contra os principados e potestades que se alojaram em nossa vida. Por que essa verdade é tão pouco ensinada? Porque ela exige que confrontemos a realidade espiritual do pecado, que olhemos para além do ato físico e compreendamos suas ramificações no mundo invisível. Muitos preferem focar apenas no aspecto moral, mas a libertação completa exige que lidemos com o espiritual. Pense comigo, quantas vezes você se arrependeu, prometeu a Deus que não voltaria a pecar, sentiu um alívio momentâneo, mas depois, como por uma força invisível, foi arrastado de volta ao mesmo ciclo. Isso não é apenas uma fraqueza da carne, é a ação de um vínculo espiritual que precisa ser cortado. É como uma corda invisível que te puxa de volta para o abismo. Contraste essa verdade bíblica com o que muitos pastores modernos ou a cultura secular estão ensinando erroneamente. Eles dizem que Deus é amor e não condena. Sim, Deus é amor, mas Ele também é justiça e santidade. Eles dizem que é impossível viver em pureza neste mundo. Mentira, com o Espírito Santo, tudo é possível. Eles ensinam que a graça cobre tudo sem exigir arrependimento e mudança de vida. Essa é uma das maiores mentiras do inferno, disfarçada de evangelho light, que leva milhões à perdição. A graça de Deus nos capacita a fugir do pecado, não a nos acomodarmos nele. Pensemos em um personagem bíblico que viveu intensamente este princípio: José, um jovem hebreu, escravo no Egito, longe de sua família e de seu Deus, enfrentou uma tentação que faria muitos vacilar. A esposa de Potifar, uma mulher poderosa e sedutora, o assediava diariamente. Ela não apenas o convidava, mas o agarrava, insistentemente. Mas José, em Gênesis 39, deixou claro seu princípio. Como, pois, faria eu este tamanho mal, e pecaria contra Deus? Ele não pecaria contra Potifar, nem contra a mulher, mas contra Deus. E quando ela o agarrou, ele fugiu, deixando sua capa nas mãos dela. A escolha de José foi a pureza, e as consequências foram gloriosas. Mesmo sendo caluniado e preso, Deus o honrou e o elevou a uma posição de grande poder, salvando seu povo. Agora, olhemos para outro exemplo, o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, um guerreiro, um poeta, um rei. Você ora, jejua, lê a Bíblia, mas algo ainda te puxa. Essa é a manifestação de um vínculo espiritual. A aplicação prática disso é imediata. Você precisa aprender a orar com autoridade para quebrar esses vínculos. Não é uma fórmula mágica, mas uma declaração de sua fé e autoridade em Cristo. É dizer ao inimigo: em nome de Jesus, eu corto todo vínculo que o pecado da pornografia, da masturbação, da impureza sexual, estabeleceu em minha vida. Eu desfaço toda aliança com espíritos imundos. Eu fecho todas as portas que abri. Eu me declaro livre em Cristo Jesus. Essa oração feita com fé e um coração verdadeiramente arrependido é uma arma poderosa. Ela valida muitas das experiências espirituais que você pode ter tido, aquela sensação de estar sendo puxado, de uma batalha interna que parecia não ter fim. Agora você entende, não era apenas sua mente, era uma guerra espiritual pela sua alma. Mas se você achou que este bônus era impactante, prepare-se, porque o segundo bônus é a chave mestra, a verdade que sela todas as anteriores, o conceito de maior poder transformador de todo este vídeo. É a revelação final que desbloqueia tudo o que discutimos até agora. Este é o asterisco segredo da renovação do altar pessoal, a chave para a santidade inabalável. Este não é apenas um conceito, é um estilo de vida, uma marca suprema que distingue os verdadeiros guerreiros espirituais. Pense em tudo o que falamos: a mente cativada, a carne corrompida, o vale dos viciados, os demônios da impureza, a mentira do prazer.
Mas Davi, em um momento de fraqueza, cedeu à tentação. De seu terraço viu Batseba se banhando. O olhar impuro gerou o desejo, que gerou o adultério, que gerou a mentira, que gerou o assassinato de Urias, seu fiel soldado. As consequências foram devastadoras. A espada nunca se apartou de sua casa, a vergonha pública, a morte de seu filho. A história de Davi é uma advertência severa de que mesmo os mais piedosos podem cair, e que o pecado sexual tem um custo altíssimo, não apenas para o pecador, mas para todos ao seu redor. Meus amados, esta revelação não é para depois, é para agora. O tempo está se esgotando, e decisões erradas estão sendo tomadas neste exato momento, decisões que podem selar destinos eternos. Não podemos mais nos dar ao luxo de ignorar a gravidade do pecado. O céu e o inferno são reais, e a linha que os separa é tênue e definida por nossas escolhas. As revelações que virão agora, ponto a ponto, são um chamado urgente à santidade, à libertação e à vida. Prepare-se, pois o que você está prestes a ouvir pode mudar sua eternidade. Nosso Senhor Jesus Cristo nos advertiu severamente sobre a fornicação e o adultério, mas Ele também nos mostrou o caminho para a libertação e a santidade. Não é uma estrada fácil, irmãos, mas é a única que nos conduz à vida eterna, e é sobre essa estrada, e sobre os perigos que a cercam que vamos falar agora. 1. Tudo isso aponta para a necessidade de um fundamento inabalável, de uma torre de força espiritual em sua vida. A renovação do altar pessoal é o ato contínuo de consagrar sua vida a Deus de forma radical e diária. É o lugar onde você sacrifica suas vontades, seus desejos carnais, suas paixões pecaminosas, e oferece a Deus sua totalidade. No Antigo Testamento, o altar era o centro da adoração, o lugar de sacrifício e comunhão com Deus. Hoje, para nós, o altar não é um lugar físico, mas um estado de coração, uma atitude de entrega total. É ali que você mata o eu, diariamente, crucifica a carne com suas paixões e concupiscências, e permite que o Espírito Santo te encha e te governe. Este conhecimento transforma a maneira como você enxerga toda a sua jornada espiritual. Não é apenas sobre evitar o pecado, mas sobre viver para Deus. Não é sobre lutar contra o que você não quer ser, mas sobre se tornar quem Deus te chamou para ser. O altar pessoal é onde você estabelece uma fronteira santa, um limite inegociável para a entrada do inimigo. Quando seu altar está em ruínas, a impureza encontra portas abertas. Quando ele está erguido e em chamas, a presença de Deus se manifesta, e o pecado não encontra espaço. Este bônus final conecta-se explicitamente com todos os pontos principais. A mente cativada é liberta no altar, onde os pensamentos impuros são sacrificados e substituídos pelos pensamentos de Cristo. A carne corrompida é purificada quando você entrega suas paixões carnais no altar, buscando o Espírito para mortificar as obras da carne. A mente cativada, como a pornografia, rouba a santidade do pensamento. A pornografia não é apenas um pecado dos olhos ou do corpo. Ela é antes de tudo um ataque direto à sua mente, ao seu santuário interior. Ela rouba a santidade do pensamento, e contamina a fonte da sua imaginação. A Bíblia é clara sobre a importância da pureza de pensamento. Em Filipenses capítulo 4, versículo 8 lemos: Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Este versículo não é uma sugestão, é um mandamento. A pornografia faz exatamente o contrário. Ela preenche a mente com o que é falso, desrespeitoso, injusto, impuro, odioso e de má fama. Ela constrói fortalezas espirituais na sua mente, enjaulando seus pensamentos e aprisionando sua imaginação. O inimigo não ataca apenas seu corpo, ele ataca a sua mente, porque sabe que de lá procedem as fontes da vida. Ele sabe que se ele conseguir cativar sua mente, ele cativará seu espírito. A batalha pela sua alma começa no campo de batalha da sua mente,
e a pornografia é uma arma devastadora neste confronto espiritual. Você já se sentiu envergonhado pelos pensamentos que invadem sua mente, mesmo depois de orar? Você já percebeu como a pornografia distorce sua percepção da pureza e do amor verdadeiro? O vale dos viciados perde seu poder quando você se consagra de tal forma que o inferno não tem mais reivindicação sobre sua alma. Os demônios da impureza são expulsos de um templo onde o fogo do altar pessoal queima incessantemente. A mentira do prazer instantâneo é desmascarada quando você experimenta a verdadeira alegria e satisfação na presença de Deus em seu altar. O grito da alma é ouvido e respondido por um Deus que vê um coração totalmente entregue e desejoso de santidade. Este é o coroamento, a culminação de tudo. Não basta apenas se arrepender. Não basta apenas quebrar vínculos. É preciso edificar e manter um altar pessoal, onde a presença de Deus seja contínua, onde a santidade seja cultivada diariamente. É essa dedicação inabalável que te dará a força para permanecer livre, para andar em pureza, e para glorificar a Deus com seu corpo e sua mente. Quem chegou até aqui não é um espectador comum, é um verdadeiro guerreiro, um remanescente, um eleito que busca mais que religiosidade superficial. Vocês anseiam por uma intimidade profunda com o Criador, por uma vida que reflita a glória de Deus. E é para vocês que a oração final será direcionada, uma oração de consagração e libertação, que selará tudo o que aprendemos hoje. Amado irmão, amada irmã, você chegou até aqui. Eu sei que esta jornada não foi fácil. Reconheço a coragem que você teve para mergulhar nas verdades profundas e muitas vezes dolorosas que o Espírito Santo nos revelou. O que você tem permitido que ocupe o trono da sua imaginação? E será que você realmente acredita que Deus não vê o que se passa nos recônditos mais profundos da sua mente? Eu entendo a luta, a vergonha, a culpa. Muitos de vocês que estão me ouvindo agora se identificam com essa batalha invisível. Mas eu te digo, Deus vê, e Ele quer te libertar. E se a mente é cativada, o corpo consequentemente será corrompido, e é sobre isso que falaremos agora. 2. A carne corrompida, o impacto espiritual e físico do vício. A carne corrompida pela pornografia não é apenas uma metáfora, é uma realidade espiritual e física devastadora que destrói o templo do Espírito Santo. O vício em pornografia não é um pecado inofensivo. Ele deixa cicatrizes profundas na alma e no corpo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 18 a 20, adverte: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Este é um dos versículos mais diretos e poderosos sobre a santidade sexual. Ele nos mostra que a fornicação, e por extensão a pornografia, é um pecado único porque atinge diretamente o corpo que é o santuário do Espírito Santo. Reconheça o seu coração sedento por santidade e a sua busca incessante pela vontade de Deus. Reconheço que, ao longo deste vídeo, você se confrontou com verdades que abalaram suas estruturas e que, talvez, você tenha sentido o peso do pecado e a urgência da libertação. Reconheço a sua perseverança em permanecer até este momento crucial, onde a batalha espiritual será travada e a vitória será estabelecida. Agora, eu te peço um ato de fé e de rendição. Quero que você feche seus olhos por um momento, não como um ritual vazio, mas como um sinal de que você está fechando o mundo exterior e abrindo o seu espírito para a voz de Deus. Feche seus olhos e, se você puder, levante suas mãos como um sinal de total rendição ao Pai Celestial. Com a mão direita, coloque-a sobre o seu coração, simbolizando que você está entregando a Ele o centro do seu ser, as suas emoções, os seus desejos, os seus medos e as suas esperanças. Estas ações físicas são poderosas,
pois elas expressam a sua intenção espiritual de se alinhar com o céu. Elas são um testemunho visível da sua busca por rendição e abertura para a operação do Espírito Santo em sua vida. Prepare-se agora, pois vamos entrar em um momento de oração estratégica, uma oração que não é apenas um pedido, mas uma declaração de autoridade e uma quebra de cadeias. Esta oração desatará resultados específicos e poderosos em sua vida, resultados que você tem buscado, e que o inimigo tem tentado impedir. Ao se entregar a esse vício, você está profanando o templo de Deus, permitindo que as trevas invadam um lugar que foi comprado por um preço altíssimo. O sangue de Jesus. Isso não é apenas uma questão moral, é uma questão de aliança, de pacto com o Espírito Santo. A carne corrompida se torna um portal para demônios de impureza, que se alimentam da sua vergonha, da sua culpa e do seu desejo descontrolado, aprisionando você em um ciclo vicioso de pecado e remorso. Você já notou como o vício em pornografia te deixa exausto espiritualmente, sem forças para orar ou ler a palavra? Você sente um peso, uma escuridão que te afasta da presença de Deus após ceder à tentação? Como você tem tratado o templo que o Espírito Santo escolheu para habitar? E você realmente acredita que pode glorificar a Deus com um corpo que você entrega repetidamente à impureza? Eu sei que a luta é real, e a sensação de estar preso é avassaladora. Mas eu te digo, há esperança. Não é o fim. E no final deste vídeo, vou te revelar um segredo que os demônios não querem que você saiba, sobre como eles operam neste ciclo. Mas você acha que já viu o pior? Prepare-se, porque o que vem a seguir sobre o Vale dos Viciados no Inferno vai te chocar, e eu ainda tenho 2 bônus secretos que podem mudar sua vida para sempre. 3. O Vale da Sombra da Morte. Revelações sobre o Inferno dos Viciados. Existem lugares específicos no inferno, vales de tormento e escuridão, reservados para aqueles que se entregaram completamente à impureza sexual, e se recusaram a se arrepender. Esta é a oração que o Espírito Santo me deu, para conduzir você à sua libertação total. Pai Celestial, em nome de Jesus o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu me prostro diante de Ti neste momento, reconheço, Senhor, que sou falho e pecador. Reconheço que muitas vezes falhei em guardar a santidade que me foi confiada em Cristo. Reconheço que a minha mente, os meus olhos e o meu coração foram por vezes cativados por imagens e pensamentos impuros, abrindo portas para o inimigo. Reconheço a necessidade desesperada da Tua misericórdia e do Teu poder, para me purificar e me libertar. Senhor, eu confesso diante de Ti, sem eufemismos, sem justificativas, sem minimização, o pecado da pornografia. Confesso que cedi à tentação, que busquei prazer em fontes impuras, que profanei o templo do Espírito Santo que é o meu corpo. Reconheço que este é um pecado grave aos Teus olhos santos, que entristece o Teu Espírito, e que me afasta da Tua perfeita vontade. Eu assumo a plena responsabilidade por minhas escolhas, e busco o Teu perdão. Eu invoco agora o precioso sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lava-me, Senhor, com o Teu sangue purificador. Limpa cada célula do meu corpo, cada neurônio da minha mente, cada fibra da minha alma. Purifica os meus olhos de toda imagem imunda que vi. Purifica os meus ouvidos, de toda palavra obscena que ouvi. Purifica a minha mente, de todo pensamento impuro que concebi. O Vale da Sombra da Morte para os viciados em pornografia é uma realidade espiritual aterrorizante. Em Mateus capítulo 5, versículo 28, Jesus nos adverte: Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já cometeu adultério com ela. Se o simples olhar impuro já é considerado adultério no coração, imagine a gravidade de uma vida inteira consumida pela pornografia, onde a mente e a alma são entregues a essa idolatria. O que me foi revelado sobre este vale é assustador. Lá, as almas atormentadas são constantemente expostas às imagens de impureza que tanto desejaram em vida. Mas agora, essas imagens são distorcidas, grotescas, e servem como instrumentos de tortura incessante. A vergonha e a culpa que sentiam na terra são amplificadas 1000 vezes,
tornando-se chamas que consomem a alma, mas nunca a destroem. Não há descanso, não há alívio, apenas a repetição eterna do pecado que os aprisionou, agora como seu próprio carrasco. É um lugar onde a luz de Deus nunca penetra, um abismo de desespero e remorso eternos, onde os demônios da impureza, que os seduziram em vida, agora os zombam e os atormentam sem piedade. Você já parou para pensar na gravidade de cada imagem impura que você consome, cada momento de prazer fugaz que você busca fora da vontade de Deus? Você realmente acredita que um pecado que Jesus chamou de adultério no coração não terá consequências eternas? Onde você espera passar a eternidade se continuar a trilhar esse caminho? Que o sangue de Jesus feche toda e qualquer porta espiritual que eu tenha aberto ao inimigo através deste pecado, seja por ignorância ou por desobediência. Que toda a legalidade que Satanás possa ter sobre a minha vida seja quebrada agora pelo poder do sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus Cristo, eu renuncio agora a todo espírito de pornografia, a todo espírito de lascívia e impureza sexual. Eu renuncio a todo espírito de vício de escravidão que operou em minha vida através deste pecado. Eu renuncio a todo espírito de vergonha, culpa e condenação que tentou me aprisionar. Eu ordeno, com a autoridade que me foi dada em Cristo Jesus, que estes espíritos saiam da minha vida agora, imediatamente e não retornem jamais. Eu os expulso para o abismo, para o lugar que lhes é devido, e declaro que não têm mais domínio sobre mim. Espírito Santo, eu te convido agora a preencher cada espaço que foi limpo e purificado em minha vida. Vem e inunda minha mente com pensamentos puros, com a mente de Cristo. Renova minha mente e santifica os meus desejos, para que eu deseje apenas o que é santo, puro, amável e de boa fama. Encha minha alma com a tua paz que excede todo entendimento, e o meu espírito, com a tua presença gloriosa. Que a tua santidade me envolva, que a tua pureza me revista, e que o teu poder me capacite a viver uma vida que te glorifique. Eu declaro agora, com a autoridade que me foi concedida em Cristo Jesus, que eu sou livre do pecado da pornografia. Você está disposto a arriscar sua alma por um prazer momentâneo que te levará a um vale de tormento eterno? Eu sei que essas palavras são duras, mas a verdade precisa ser dita. Muitos estão caminhando cegamente para este abismo, e a igreja muitas vezes se cala. Mas não podemos mais nos calar. Se você tem um familiar, um amigo, alguém que você ama que está preso neste ciclo de pornografia, que está brincando com fogo, eu te imploro, compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas agora. Não espere. Salve uma vida, feche uma porta que o inimigo tem usado para arrastar almas para este vale. Haja agora, antes que seja tarde demais, porque a próxima revelação vai te mostrar quem realmente está por trás de tudo isso. 4. Os demônios da impureza, entidades que operam no vício sexual. Você se engana se pensa que a pornografia é apenas um hábito, um vício comportamental ou uma falha de caráter. Não, meus irmãos, por trás de cada imagem impura, por trás de cada desejo torpe que aprisiona sua mente, há uma força espiritual maligna operando. Demônios da impureza, espíritos imundos, têm o poder de te cativar, de te cegar e de te arrastar para um abismo de perdição. Eles não são meras metáforas, são entidades reais, com inteligência e um propósito sombrio: roubar sua santidade, destruir sua família e anular seu propósito em Deus. A Bíblia é clara sobre a existência dessas forças. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo nos adverte: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Declaro que as cadeias foram quebradas, as fortalezas foram derrubadas, e o inimigo foi derrotado em minha vida. Declaro que o meu corpo é templo do Espírito Santo, santo e puro, dedicado exclusivamente para a glória de Deus. Declaro que a minha mente está renovada, os meus olhos purificados e os meus pensamentos cativos à obediência de Cristo.
Declaro que eu sou um filho amado de Deus, perdoado, redimido e restaurado, e que a santidade é o meu novo estilo de vida. Declaro que o Espírito Santo me capacita a resistir a toda tentação e a viver em pureza, refletindo a imagem de Jesus em cada área da minha vida. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, eu afirmo com toda certeza e autoridade espiritual que algo mudou concretamente no mundo espiritual neste exato momento para todos que oraram esta oração com sinceridade de coração. Portas que estavam abertas foram fechadas, cadeias foram quebradas, e o seu espírito foi limpiado e purificado pelo sangue do Cordeiro. A partir de agora, você não é mais o mesmo. A sua libertação foi estabelecida. Ande nesta nova liberdade, e continue a buscar a santidade com toda a sua força, pois o Senhor é contigo. Amados irmãos e irmãs, guerreiros e guerreiras da fé, é com um coração transbordando de alegria e de um profundo senso de propósito que o saúdo. Se você chegou até este ponto, saiba que você não é apenas mais um espectador. Você é parte de um remanescente, um grupo seleto que tem fome de santidade, uma sede insaciável pela verdade de Deus. Esta não é uma batalha contra o seu corpo fraco ou contra a tela do seu computador. É uma guerra espiritual. E o inimigo tem estratégias específicas para corromper a sua alma através da impureza. Esses demônios sussurram mentiras em sua mente, amplificam seus desejos carnais e criam fortalezas na sua imaginação. Eles trabalham incansavelmente para que você veja o pecado como algo inofensivo, como um prazer passageiro sem consequências. Eles constroem cadeias invisíveis mas poderosíssimas, que te atam a esse vício, fazendo você se sentir impotente e sem saída. Você já se sentiu arrastado para a pornografia mesmo quando sua vontade queria resistir? Já prometeu a si mesmo que seria a última vez, apenas para cair novamente minutos depois? Isso não é apenas fraqueza humana, é a ação desses demônios da impureza em sua vida. Eles se alimentam da sua vergonha e do seu segredo, e quanto mais você se esconde, mais fortes eles se tornam. Pense no homem endemoninhado de Gadara, descrito em Marcos capítulo 5. Ele estava acorrentado, vivendo entre os sepulcros fora de controle. As correntes e grilhões eram incapazes de contê-lo. Assim como aquele homem estava cativo por legiões de demônios, muitos hoje estão cativos por legiões de demônios da impureza, que os arrastam para o vale da perdição, roubando sua paz e sua dignidade. Mas, assim como Jesus libertou aquele homem, ele pode te libertar hoje. O poder do Altíssimo é infinitamente maior do que qualquer legião demoníaca. Você se vê nessa descrição? Você é diferente daqueles que buscam apenas conforto, que abandonam a mensagem quando ela se torna difícil. Você é um buscador genuíno, um coração faminto por transformação real, e Deus viu isso em você. Percorremos juntos uma jornada intensa, mergulhando nas profundezas de verdades que muitos evitam. Vimos como a pornografia rouba a santidade do pensamento e corrompe a carne. Confrontamos o vale da sombra da morte, as revelações sobre o inferno dos viciados, um lugar que o Espírito Santo me permitiu vislumbrar para que eu pudesse te alertar. Desmascaramos os demônios da impureza e a mentira do prazer instantâneo. E o mais belo de tudo, ouvimos o grito da alma, a forma como Deus vê o coração arrependido, e abrimos o caminho da libertação total. Agora eu te convido a um ato de fé e obediência que vai selar no reino espiritual tudo o que Deus operou em sua vida hoje. Eu quero que você vá agora mesmo nos comentários e escreva esta declaração, em voz alta se possível. Eu sou livre em Cristo Jesus. A pornografia não tem mais poder sobre mim, meu corpo é templo do Espírito Santo, eu escolho a santidade hoje e para a eternidade. Não é apenas um comentário, é uma declaração profética, uma ativação de sua libertação. Escreva isso agora e veja o que Deus fará. E para que possamos visualizar a extensão desse mover de Deus, eu te peço mais uma coisa. Escreva também nos comentários o país e a hora exata em que você está recebendo esta mensagem. Sente essas cadeias invisíveis apertando sua alma? Você entende agora que não está lutando sozinho, mas contra um inimigo espiritual que quer te destruir?
A boa notícia é que você não precisa lutar sozinho. Há um poder maior, um poder que quebra todas as cadeias e expulsa toda escuridão. 5. A mentira do prazer instantâneo, desmascarando a falsa realidade. A pornografia promete um prazer rápido, uma satisfação instantânea que parece preencher um vazio, aliviar uma tensão ou simplesmente oferecer uma fuga. Mas eu te digo hoje, com a autoridade que me foi dada por Deus, que este prazer é uma mentira. É uma ilusão diabólica, uma armadilha cuidadosamente montada para te desviar da verdadeira alegria e da plenitude que só podem ser encontradas em Cristo. Em Provérbios capítulo 9, versículo 17, a mulher adúltera seduz com as palavras: as águas roubadas são doces, e o pão comido às escondidas é agradável. Esta é a exata linguagem do diabo, a promessa vazia da impureza. A princípio, pode parecer doce, pode parecer agradável no momento. Mas o mesmo livro de Provérbios no capítulo 5, versículos 3 a 5 nos alerta. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e a sua boca é mais suave do que o azeite, mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos firmam-se no inferno. A pornografia é exatamente isso, um beijo amargo, um veneno disfarçado de néctar. Vamos criar um mapa global de santidade, um testemunho visível de como Deus está levantando um exército de guerreiros puros em todas as nações, simultaneamente. Imagine ver a força dessa comunidade, o despertar coletivo que está acontecendo. Mas a sua responsabilidade não termina aqui. Em algum lugar, neste exato momento, existe alguém que está prestes a tomar uma decisão errada. Alguém que precisa ouvir esta advertência antes que seja tarde demais. Alguém cuja vida eterna pode ser impactada por este conteúdo. Compartilhar este vídeo não é um favor ao canal, é um ato de obediência a um chamado divino. É estender a mão a um irmão ou irmã que está se afogando. Eu te imploro, compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas específicas que você sabe que precisam ouvir esta mensagem. Seja um instrumento de Deus na vida de alguém. E se você por algum motivo ainda não se inscreveu neste canal, este é o momento. Este não é um canal de entretenimento. Este é um altar, um lugar onde os filhos de Deus recebem alimento espiritual sólido, revelações que muitas vezes a igreja tradicional não ensina. Um equipamento para a batalha real que enfrentamos diariamente. Junte-se à nossa família espiritual, a este remanescente que busca a santidade acima de tudo. Aqui, você encontrará comunhão, força e a verdade que liberta. Que Deus te abençoe abundantemente. Amém. Meus irmãos guerreiros ungidos do Altíssimo, chegamos ao ponto culminante desta jornada. Se você permaneceu comigo até agora, é porque o Espírito Santo te trouxe a este lugar de revelação e de decisão. Ela te rouba a sensibilidade, te dessensibiliza para a beleza da pureza. Ela distorce sua percepção do amor e da intimidade, transformando pessoas em objetos e relacionamentos em meros atos carnais. Ela te isola, te enche de culpa e vergonha, te afasta de Deus e das pessoas que realmente te amam. O prazer que ela oferece é efêmero, superficial e deixa um rastro de tristeza e vazio ainda maior do que aquele que você tentou preencher. Você já notou como o prazer da pornografia dura apenas alguns instantes e é imediatamente substituído por um sentimento de vazio, arrependimento e autodepreciação? Você já percebeu como ela te promete realização, mas te entrega uma escravidão cada vez mais profunda? Essa é a natureza da mentira. Ela te seduz com a promessa de algo bom, mas te entrega destruição. Ela te promete liberdade, mas te aprisiona. Irmãos, o que estou revelando hoje não é para te condenar, mas para te alertar. O que vem a seguir é ainda mais chocante, e eu tenho 2 bônus secretos que podem mudar sua vida para sempre. Mas antes, entenda que a batalha contra a pornografia não é uma brincadeira. Ela tem implicações eternas. E se você acha que já viu o pior, prepare-se, porque o que vem a seguir sobre o vale dos viciados no inferno vai te chocar,
e eu ainda tenho 2 bônus secretos que podem mudar sua vida para sempre. 6. O grito da alma, como Deus vê o coração arrependido. Depois de tudo que foi revelado sobre as consequências avassaladoras da pornografia e a ação demoníaca por trás dela, talvez você esteja se perguntando, será que há esperança para mim? A verdade central, a que você deve gravar no seu espírito para sempre, é esta. A pornografia não é um pecado inofensivo. É uma porta aberta para a destruição eterna. Mas Jesus Cristo é a única e completa libertação. Ele é a sua liberdade. Você não é mais um escravo. Você não é um viciado sem esperança. Você é um templo do Espírito Santo, purificado pelo sangue do Cordeiro, um guerreiro ungido, um portador do fogo divino, um filho livre e amado do Pai. Sua identidade em Cristo foi restaurada, e você carrega a dignidade de um herdeiro do reino. Não permita que as mentiras do inimigo roubem essa verdade de você. Agora o chamado que repousa sobre a sua vida é claro e inegociável. Ande em santidade, feche todas as portas que o inimigo usou para entrar na sua mente e no seu corpo. Ative a autoridade que lhe foi dada em Cristo para pisar sobre toda a força do mal. Sua missão é ser um farol de pureza e liberdade, um testemunho vivo do poder transformador de Deus, resgatando outros que ainda estão presos no vale. E eu te prometo em nome do Senhor, que a obediência a este chamado não voltará vazia. Sua vida será transformada radicalmente. Você experimentará uma vitória espiritual que nunca sonhou ser possível. As bênçãos do céu serão liberadas sobre você de maneiras que te deixarão sem fôlego. Sua mente será renovada, seu corpo purificado e seu espírito transbordante da presença de Deus. Você andará em uma nova dimensão de unção e poder. Será que Deus ainda pode me perdoar e me libertar? Sim, irmãos, há esperança. E essa é a penúltima revelação mais impactante deste vídeo, a verdade que o inimigo não quer que você saiba. Mesmo diante de um pecado tão grave, Deus não despreza um coração arrependido. No Salmo 34, versículo 18, a palavra de Deus declara: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salvos de espírito contrito. E no Salmo 51, versículo 17, Davi, após seu grave pecado com Batseba, clama: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, um coração contrito e quebrantado a Deus, não desprezarás. Essas passagens nos revelam o coração de um Deus que é justo para julgar o pecado, mas também rico em misericórdia para perdoar o pecador que se arrepende genuinamente. Deus não está olhando para a perfeição, porque Ele sabe que somos falhos. Ele está olhando para a sinceridade do seu coração. Ele vê o seu sofrimento, a sua luta, a sua vergonha. E quando você, em meio à sua dor, clama por socorro, quando você se humilha diante dele e reconhece o seu pecado, o céu se move em seu favor. O grito de uma alma arrependida ecoa nos átrios celestiais e provoca a intervenção divina. Você se lembra do filho pródigo, na parábola de Lucas capítulo 15? Ele esbanjou sua herança em libertinagem, viveu na impureza, e chegou ao fundo do poço, desejando comer a comida dos porcos. Mas quando ele caiu em si, quando seu coração se arrependeu e ele decidiu voltar para casa, seu pai o recebeu de braços abertos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e a comunhão e o poder do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, guerreiros da pureza. Que Ele os guarde de todo mal, os fortaleça na santidade, e os capacite a viver em plena liberdade e vitória. Que sua face resplandeça sobre vocês, e que Ele lhes dê a paz que excede todo entendimento, especialmente a paz de uma mente e um coração puros. Amém e amém. Este ministério não para por aqui. Continuaremos a equipar, a revelar segredos do reino, e a fortificar a nossa família espiritual. Fique atento aos próximos conteúdos, pois Deus tem muito mais a te entregar para que você complete sua jornada de fé e santidade. Que a glória de Deus seja manifesta em sua vida. O Pai não o repreendeu, não o rejeitou. Ele correu ao encontro do Filho, o abraçou e o restaurou completamente. Essa é a imagem do nosso Pai Celestial. Ele está esperando por você. Você já chorou em secreto por causa desse pecado.
Já sentiu o peso da culpa esmagando sua alma? Essa dor, essa angústia, é o Espírito Santo te chamando ao arrependimento, te mostrando que há um caminho de volta. Deus não te despreza por ter caído, mas se importa profundamente com o seu retorno. Você se sente indigno? É exatamente para os indignos que a graça de Deus se manifesta. Mas a história não para por aqui. O que eu vou te mostrar agora é a chave para entender todo o processo. Você não pode perder o próximo ponto, que vai te guiar para a libertação total. E lembre-se, após a revelação do caminho da libertação, eu tenho um escudo de oração poderoso. Ponto 3. O Vale da Sombra da Morte. Revelações sobre o inferno dos viciados. Desde o início, eu te prometi uma revelação chocante, uma verdade que muitos evitam pregar, mas que o Espírito Santo me impulsionou a compartilhar. Este é o ponto. Prepare-se, porque o que eu vou te revelar agora não é uma teoria, não é uma metáfora. É uma realidade espiritual que a Bíblia e minhas próprias experiências me confirmaram. O inferno, irmãos, não é um lugar homogêneo. Assim como há moradas na casa do Pai, há diferentes prisões e vales de tormento para aqueles que se recusam a se arrepender.